Juízes, capítulo 13, versículo de número 1 até o versículo 5. Quantos encontraram, digam amém. Vamos lá, a palavra diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Diga comigo, uau. E havia fome, e havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E a sua mulher, ela era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido. Porém, tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte e nem coma nenhuma coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Diga comigo, ele livrará Israel da mão dos filisteus. Agora, vá comigo lá para o capítulo 16, versículo 19 e 20. Capítulo 16, versículo 19 e 20. Diz assim: Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu oro pedindo a tua graça, a tua misericórdia, a tua unção e o teu favor, para que possamos ser um canal, um instrumento a trazer a sua palavra, Pai. Usa, Deus amado, a minha vida, retira tudo, ó Deus, que não provém de ti. Que eu seja simplesmente um canal. Fala através da minha vida e, ó Deus, nos abençoa, trazendo transformação, mudança e crescimento. É o que nós oramos em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Diga glória a Deus. Irmãos, eu quero falar aqui nessa manhã sobre erros e acertos de um líder que foi separado por Deus. O tema da mensagem é esse: erros e acertos de um líder que foi separado por Deus. Sansão foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. O texto que nós lemos diz que a mãe de Sansão, ela era estéril. E um anjo visitou e disse: você vai conceber um filho, e esse filho que você vai conceber, existe um propósito na vida dele. Qual o propósito, irmãos? Livrar Israel dos filisteus. Sansão, ele nasceu com um propósito. Deus separou Sansão desde o ventre da sua mãe para ele cumprir um propósito de Deus aqui na terra. Só que Sansão, apesar de ser separado por Deus para cumprir um propósito de Deus, ele cometeu muitos erros na sua trajetória. Eu vejo que existem homens e mulheres separados por Deus. Homens e mulheres com planos do Senhor a respeito da sua vida. Só que não é porque Deus tem um propósito na nossa vida que nós não vamos cometer erros. E é exatamente por isso que nós precisamos avaliar cada passo da nossa trajetória de liderança aqui nessa terra.
Para não sermos um homem e uma mulher de Deus que foi escolhido por Deus, mas que sai atropelando a sua trajetória de liderança com erros. Eu vejo que Sansão ele cometeu muitos erros, mas no final da sua vida ele começou a acertar. E o propósito dessa mensagem que eu quero compartilhar com vocês é para que nós não estejamos esperando chegar o final da nossa vida, o final da nossa carreira ministerial, para começar a acertar e parar de errar, gente. Eu vejo que nós temos que avaliar os erros, eliminar os erros e começar a acertar, porque o tempo está passando rápido demais e não dá mais para cometer erros na liderança. Quantos concordam com isso? Digam amém. Então essa mensagem que eu quero compartilhar com você é para que você possa avaliar a sua vida, assim como eu tenho que avaliar a minha constantemente, para você também ensinar a pessoas que estão debaixo da sua liderança, ensinar para os seus discípulos. É importante nós aprendermos para nós e aprendermos para compartilhar, para dizer, olha, para os nossos irmãos, não comete esse erro. Porque eu tenho aprendido uma coisa, às vezes nós ficamos, a gente aqui na cabeça, na consciência, a gente mete o pau nas ovelhas ou nos liderados por alguma coisa errada que eles fizeram aqui na cabeça, só que eles fizeram errado, porque não teve ninguém que ensinou, isso é errado. A gente fica corroendo aqui dentro, nossa, como é que pode essa pessoa fazer isso? E a primeira pergunta a fazer é, você já ensinou a respeito disso? Então o que eu vou falar com você aqui, é coisa que você tem que absorver para você e tem que ensinar. Primeiro erro que Sansão cometeu, eu vejo que Sansão cometeu o erro de desprezar conselho de autoridades que Deus havia constituído sobre a vida dele. Juízes capítulo 14, versículo de número 1 a 3, seria muito importante se você puder acompanhar isso na Bíblia, ficar com ela aberta. E desceu Sansão a Tímna, e vendo a Tímna uma mulher das filhas dos filisteus, subiu ele e declarou para o seu pai e para sua mãe e disse, olha, eu vi ali uma mulher em Tímna da filha dos filisteus. Agora, pois, tomai aquela mulher para mim. Porém, o seu pai e a sua mãe disseram, olha, Sansão, não há porventura uma mulher entre a filha de seus irmãos, nem entre todo o nosso povo, para que tu vá tomar. Você vai querer tomar uma mulher logo dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão para o teu pai, toma essa mulher, é ela que agrada aos meus olhos, é ela que eu quero. Primeiro erro de Sansão, desprezou o conselho do seu pai e da sua mãe. Desprezou o conselho de autoridade que Deus havia constituído sobre a vida deles. Ele viu uma mulher lá que fazia parte dos filisteus e ele se agradou com aquela mulher e ele falou para o pai e para a mãe, pega ela que eu quero ela. E o pai e a mãe falaram, Sansão, está errado aquilo ali, Sansão. Sansão, isso está errado. Por que você não vai escolher logo uma mulher aqui do nosso povo? Você vai, e Sansão vira, não quero saber, eu quero ela. Pega ela para mim. Primeiro erro que um líder comete na sua caminhada é o líder de desprezar conselho de autoridades que Deus um dia constituiu sobre a sua vida. E geralmente a pessoa que ela despreza conselhos é porque ela está desenvolvendo uma atitude de independência, de querer conduzir tudo do seu jeito, da sua maneira e fazer do jeito que quer. Eu vejo que uma pessoa que despreza o conselho de uma autoridade que Deus coloca sobre a sua vida, é uma pessoa que está começando a desenvolver a altivez, orgulho e a soberba. Eu sei o que é melhor para mim. Eu é que sei da minha vida. Eu é que sei muito bem como é que funcionam as coisas. Foi exatamente dessa maneira que Sansão pensou e ele não quis dar ouvidos ao que o teu pai e a tua mãe estavam lhe ensinando. Eu vejo, irmãos, que quando nós não temos um coração quebrantado, quando nós temos um coração soberbo e altivo, nós não aceitamos nos submeter.
Não aceitamos direção nem de pai, nem de mãe, nem de chefe, nem de líder, nem de pastor. Isso é um erro grave, que as pessoas sofrem a consequência lá na frente. Se você olhar o capítulo 14, versículo de número 20, diz o seguinte: e a mulher de Sansão, aquela mulher que ele teve lá, essa mulher que ele quis pegar, ela foi dada para o seu companheiro, que o acompanhava. O companheiro dele pegou, ele começou a se relacionar com a mulher, e um amigo dele foi lá e pegou e traiu ele. Sofreu consequência, porque ele não quis dar ouvido ao conselho de autoridade que estava sobre a vida dele. Nós temos visto isso acontecer toda hora, gente. E precisamos ensinar isso às nossas ovelhas, discípulos, liderados, e aplicar na nossa vida toda hora. A gente vê pessoa que a gente dá conselho, não vai por esse caminho. Olha, não faz isso. Não faz. A pessoa faz e quebra a cara e paga um alto preço. Foi o que aconteceu com Sansão. Provérbios capítulo 10, olha o que diz esse livro de sabedoria a respeito de algumas coisas nessa área. Provérbios capítulo 10, versículo 17 diz: o caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão, esse comete erro. Provérbios capítulo 13, versículo 18 diz: pobreza e afronta virão sobre aquele que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão, esse será honrado. Gente, nós precisamos aprender e ensinar aos nossos liderados que devemos caminhar por princípios e não por visão ou sentimentos ou sentimentalismo. Porque às vezes os que os nossos olhos veem faz a gente agir na carne sem honrar princípios. E os nossos sentimentos, eles nos fazem desonrar princípios. Então nós não devemos caminhar nem porque os nossos olhos veem, nem pelos que o nosso coração sente. Devemos caminhar por princípios. Os princípios, eles vão proteger a nossa vida. Segundo erro que Sansão cometeu, que nós não podemos cometer. Sansão, ele era um filho que não era transparente. Não tinha esse negócio de transparência com Sansão. O capítulo 14, versículo de 6 a 9, diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que ele fendeu de alto a baixo aquele leão, como fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, ele não falou nada, nem para o seu pai e nem para sua mãe. Ele não falou o que ele tinha feito. Aí ele desceu e falou àquela mulher, e aí aquela mulher agradou os olhos de Sansão. Depois de alguns dias ele voltou para tornar, e apartando-se do caminho, ao ver o corpo do leão morto, eis que o corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E ele tomou-as na sua mão e foi-se andando comendo dela, e foi e deu para o seu pai, e deu para sua mãe, e comeram, porém não lhes deu a saber que ele pegou aquele mel do corpo do leão que ele matou. Você vê como é que Sansão, ele começa a agir com falta de transparência em coisas menores. Não tinha problema ele contar para o pai e para a mãe que no meio do caminho ele encontrou um leão, e o leão estava ali, de repente deu uma rosnada para ele, sei lá, o nome é esse aí mesmo, rosnada, como é que o leão, rugido. Deu um rugido para ele. E aí ele olhou aquele leão e falou assim: vou acabar com esse cara. E rasgou o leão. E aí ele encontra seu pai, a sua mãe, e não fala nada. Nossa, pastor, não tem nada a ver isso, falar nada. Pois é, querido, a nossa falta de transparência, ela começa em coisas menores, e ela vai crescendo para coisas maiores. Quando ele foi botar a mão no leão, animal morto, para poder tomar o mel, e isso ele não podia fazer, era pecado para ele, ele era separado, nazireu de Deus. E então ele foi lá, pegou o mel, comeu o mel, e ainda deu para o teu pai e para a tua mãe, para eles comerem.
A falta de transparência de Sansão, que fez ele errar em um erro menor, fez ele errar em um erro maior e ainda levar outras pessoas a cometer o erro junto com ele. Gente, eu tenho falado constantemente com a minha equipe de discípulos: seja transparente e fale tudo. Fale até demais. Fale demais, mas não fale de menos. E uma das maiores mentiras que o diabo lança, e é preciso você ensinar isso lá na igreja: não, o pastor está tão ocupado, Irmão, isso é mentira do diabo. Você tem que ensinar isso lá. O pastor não está ocupado, o pastor está para ouvir. Tem hoje um monte de meio de comunicação para você falar. Terceiro erro de Sansão. Sansão, ele não conseguia vencer os impulsos de sua carne. Capítulo 16, versículo 1 diz: e foi-se Sansão até Gaza e viu ali uma mulher prostituta, e ele entrou a ela. Sansão não conseguia vencer os impulsos da sua carne. O negócio de Sansão era com mulher. O cara tinha problemas seríssimos com mulher. Ele não conseguia vencer esse impulso. Eu vejo, gente, que o maior inimigo de homens e de mulheres separados por Deus não está do lado de fora. O maior inimigo de homens e mulheres separados por Deus para servir a Deus está do lado de dentro. O negócio de Sansão era o problema de impulso por questões de mulher. Todos nós temos um impulso que pode arruinar a nossa vida. E eu preciso vencer isso e não deixar isso me vencer. Qual é o impulso da carne que pode estar vencendo você, querido pastor e líder? Qual é o impulso? É igual o de Sansão? É mulher? Qual é o impulso? Irmã líder, é homem? Qual é o impulso da carne? É vídeos pornográficos? Sites pornográficos? Qual é o impulso que pode derrubar e destruir você, querido líder? É dinheiro ilícito. Qual é o impulso que pode derrubar uma pessoa? Sabe, gente, nós precisamos ficar muito atentos naquilo que nós sabemos. O diabo pode me destruir nessa área e eu vou passar longe disso. Precisamos ficar muito atentos, porque alguns erros de impulso da carne, eles podem estar impedindo você de viver o melhor de Deus na sua vida, na sua família e no seu ministério. Quarto erro que Sansão cometeu. Sansão, ele cometeu o erro de entregar o seu segredo de mão beijada para o inimigo. Capítulo 16, versículo 16 e 17 diz assim: e sucedeu que, importunando ela, a Dalila estava importunando ele todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, então se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e ele disse: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. E se viesse a ser rapado, ia embora de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todo e qualquer homem. A Dalila pressionou, e aí Sansão vai lá e entrega de mão beijada o segredo que Deus havia dado para ele. O segredo de Sansão era a sua trança, era o seu cabelo grande, a sua trança grande, ali estava o segredo da sua força.
O segredo da força de Sansão era a trança, mas todos nós temos um segredo de uma força que Deus nos dá, de uma unção específica que Deus nos dá. De Sansão era o cabelo, e sua, qual é? Qual é o seu segredo que você não pode entregar de mão beijada para o inimigo? O seu segredo é uma unção específica que Deus derramou sobre você. Talvez o seu segredo seja de você ter uma unção específica para poder cantar. O seu segredo seja Deus te deu uma unção específica para você tocar um instrumento. O seu segredo seja uma unção específica para você evangelizar. O seu segredo seja uma unção específica para orar, para ser intercessor, intercessora de batalha. Talvez o seu segredo seja trabalhar com crianças. Talvez o seu segredo é liderar, é pegar e ali incentivar pessoas, influenciar pessoas a cumprir o propósito de Deus para a sua vida. O seu segredo é liderar. Qual é o seu segredo? Aliás, a pergunta seguinte a qual é o seu segredo é: você está entregando o seu segredo de mão beijada nas mãos do inimigo? Você está entregando, o inimigo está seduzindo quantas pessoas que têm uma unção de Deus para uma área específica, e o diabo começa a seduzir a mente, começa a seduzir o coração, e a pessoa ela vai para caminhos inversos que vai roubar a força dela e vai acabar com o segredo dela. Gente, todos nós temos um segredo de uma unção específica. Precisamos identificar esse segredo e protegê-lo para não entregar de mão beijada para o inimigo, porque ele quer neutralizar essa unção. O quinto erro de Sansão. Sansão, ele cometeu o erro de nunca imaginar que ele um dia iria perder a sua força. Ele não imaginava que ele iria perder a sua força. O capítulo 16, versículo 19 e 20 diz assim: então ela o fez dormir. Dalila pegou e fez um carinho nele, fez dormir sobre o seu joelho, chamou um homem, rapou as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo, e então retirou-se dele a sua força. E disse ela: olha, Sansão, o filisteu vem sobre ti. Sansão despertou do seu sono e disse: sairei agora como eu saí das outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia, o Senhor já havia se retirado dele. Gente, o problema de nós ficarmos repetindo o mesmo erro, sabe qual é? É porque nós achamos que nós não vamos um dia perder a força. E isso é sério demais, porque um dia, escuta, irmão, a Bíblia diz que Deus é um Deus de misericórdia, a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É verdade isso, Deus é um Deus longânimo, mas um dia o cálice da misericórdia, ele transborda, e quando o cálice da misericórdia transborda, tem que começar a se encher o cálice do juízo. E nós precisamos, como líderes, ter cuidado para poder não deixar o cálice transbordar. Eu ver se eu não estou cometendo o mesmo erro toda hora e estou achando que isso não vai acontecer, não. Eu dou a volta por cima, e quantas vezes eu fui e meti a força, e quantas vezes, irmão, isso é sério demais. Ele não imaginava que ele iria perder. Uma coisa que eu tenho constantemente orado a Deus é para Deus me livrar do mal, me livrar das tentações, me livrar do pecado. Sabe por causa de quê, querido? Não dá para brincar com Deus. Se nós somos separados por Deus, não dá para brincar. Eu vejo que
Sansão, por essas atitudes erradas, ele sofreu algumas consequências. E posso dizer uma coisa para você, estudando isso aqui, eu avaliei que existem pessoas que estão no ministério, pessoas que estão à frente. A gente tem, pela graça de Deus, aí ajudado pastores no Brasil. E eu vejo gente que está aqui nessa situação, já está pagando o preço pelos erros cometidos, igual Sansão pagou. Olha aqui o que aconteceu com Sansão, o preço que Sansão pagou. O versículo 21 do capítulo 16 diz assim: então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos. Diga comigo, arrancaram os olhos. Fizeram descer até Gaza. Diga comigo, fizeram descer. E aqui a última, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e ele então começou a andar moendo o trigo no cárcere, no moinho. Olha quais foram as consequências de Sansão pelas suas atitudes erradas como líder. Primeiro, o inimigo o alcançou, os filisteus pegaram nele. Antigamente os filisteus não conseguiam alcançar ele. Antigamente os filisteus tentavam, mas Deus ia lá, manifestava unção. Os filisteus não conseguiam segurar. É líder que ele está bem, o diabo tenta, o diabo assola, mas não consegue. Vale o que diz Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, aleluia. Só que nesse caso aqui, o inimigo alcançou ele. E chega uma hora que, se as atitudes erradas do líder ela vai repetindo, uma hora o inimigo alcança. E quando alcançou, a primeira coisa que fez foi arrancar os olhos, perdeu a visão. É líder que perdeu a visão, está sem expectativa de futuro, sem expectativa de crescimento, sem expectativa de melhora, sem expectativa para a família, sem expectativa para as finanças, sem expectativa para si mesmo. Arrancou os olhos, perdeu a visão, não tem mais visão. Terceiro preço que ele paga, levaram ele para descer até Gaza. Decadência espiritual e decadência ministerial. É queda. Não sei porquê. Nada dá certo, decaindo. E a última consequência de Sansão: amarraram a Sansão para ele poder rodar um moinho. E aí, para poder rodar o moinho em cima, Sansão tinha que rodar embaixo. E aí ele tinha que ficar rodando em círculos. E o rodar em círculos de Sansão era para poder trazer a alegria do inimigo, trazer a alegria dos filisteus. Então, a pessoa que ela fica ali, atitude errada, uma atrás da outra, chega uma hora que ela perde a visão, ela perde a expectativa, e ela não sai do lugar, roda em círculo, não sai. Nossa, não sei porquê, está rodando em círculo, rodando, não sai, não anda para frente. Agora que eu quero começar o centro da mensagem, quantos podem dizer aleluia? Sansão cometeu erros, mas ele também cometeu acertos. E Deus, Ele é um Deus que nos dá chance para poder deixarmos os erros de lado e começarmos a acertar. E quantos querem abraçar a oportunidade de Deus de começar a acertar? Diga aleluia, diga obrigado Jesus, diga eu quero acertar, aleluia. Sansão, eu acredito que ele começou a acertar no final da sua vida para poder deixar ensinamento para mim e para você. Não precisa chegar no final da vida, na hora que estiver morrendo, para começar a acertar, não. Nós podemos começar a acertar agora. Aleluia. E aí olha os acertos que Sansão, ele começou a aplicar agora. O capítulo 16, versículo 22 diz assim: então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao deus Dagom, e para se alegrarem, e disseram: Deus nos entregou na nossa mão a Sansão, o nosso inimigo. Versículo 22.
e o cabelo da cabeça começou a crescer. Bota a mão na cabeça e diga assim: o cabelo... Não, espera aí. Quantos estão com problema de calvície? Aproveita para poder profetizar isso aí. Bota a mão. E o meu cabelo vai começar a crescer. Quantos podem dizer aleluia? Dá um aplauso a Jesus, é isso aí. O cabelo de Sansão começou a crescer. E por que começou a crescer, gente? Começou a crescer porque aqui dentro, uma atitude interior de Sansão, começou a brotar arrependimento. O cabelo crescendo era a marca do Espírito Santo se apoderando de Sansão. E o Espírito Santo, ele vai se apoderar da nossa vida quando começar a enxergar dentro de nós arrependimento. E eu imagino que Sansão, para ele começar a se arrepender, a Bíblia não diz, mas eu imagino que Sansão começou a lembrar o que o teu pai e tua mãe falavam desde quando ele era criança: você é separado de Deus. E aí, para poder voltar, para se arrepender, é preciso voltar a investir naquilo que um dia ele havia perdido. É começar a acreditar naquilo que um dia Deus deu para si, e começar a trazer isso a ficar vivo do lado de dentro. Começar a me arrepender é eu estar sempre voltando ao ponto de partida onde um dia eu parei. Não existe arrependimento, irmão, começando lá na frente. Arrependimento tem que ser dando volta. Não existe gente dizer que arrependeu e quer começar lá na frente. Arrependimento é por baixo, não é por cima, gente. Então, para eu arrepender, eu quero arrepender, e eu vou dizer: Deus, eu preciso voltar lá aonde um dia eu perdi meu machado. Deus, eu preciso voltar lá aonde um dia eu perdi minha dracma. Quando nós arrependemos, aí nós começamos a enxergar e a identificar aonde Deus nos deu a força e a valorizar isso. O cabelo de Sansão começou a crescer. Segundo acerto de Sansão, depois do arrependimento. Capítulo 16, versículo 28 diz assim: então Sansão clamou ao Senhor e ele disse: Senhor Jeová, eu peço-te que te lembre de mim, e esforça-me agora, só essa vez, ó Deus, para que de uma vez eu me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Sansão, ele cometeu o segundo acerto, que foi, depois de arrepender, ele orou ao Senhor com humildade. Você não vê em nenhum outro texto de Juízes Sansão parando para orar como ele orou aqui. E agora que ele começou a se arrepender, então ele vem fazer uma oração com humildade. Ele vem: Senhor, me livra só dessa vez, para eu me vingar dos filisteus, para eu cumprir o propósito que o Senhor me fez nascer, e para eu poder me vingar da minha visão. A visão era o que ele deveria de levar avante sem perder, a visão de livrar Israel das mãos dos filisteus. Então Sansão, ele para poder orar como nunca ele tinha orado, uma oração de quebrantamento, uma unção, uma oração de humildade. Gente, na hora que nós estamos fazendo coisa errada, eu vou dizer para você, a oração que tem que fazer é cara no pó, irmão. Falar: Deus tem misericórdia, me ajuda. Deus tem misericórdia, Senhor, e me socorre para eu poder recuperar aquilo que eu perdi. Deus tem misericórdia, porque sem o Senhor eu não sou nada. É esse tipo de oração. É uma oração de quebrantamento, de humildade. Preciso de uma chance, Senhor, me dá uma chance. É vir, falar: olha, todo domingo nós fazemos, eu não queria falar isso não, mas senti vontade de falar, eu vou falar. Posso falar? Amém? Amém ou não amém? Vou falar para compartilhar e ensinar para os pastores que nós estamos aqui. Não é para as ovelhas tapam os ouvidos, viu?
Todo domingo nós fazemos apelo, pregamos uma mensagem e fazemos apelo. Vem aqui na frente para poder orar. Vem aqui na frente para poder buscar a Deus e colocar. Gente, e de verdade, eu não faço um apelo para ficar olhando para pessoas. Deus sabe disso. Mas acaba que a gente vê, a gente está aqui e ora, quer orar por um, quer orar por outro. Às vezes a gente vê gente que precisava estar aqui orando, gente, e não sai do lugar. Essa é a prova que não tem arrependimento nenhum. Porque se eu estou arrependido, meu irmão, eu vou botar a cara no pó, eu vou ser o primeiro a estar chorando diante de Deus, gente. Eu vou ser o primeiro. Senhor, me salva. Senhor, tem misericórdia. Senhor, me ajuda. Eu vou ser o primeiro, gente. Terceiro, acerto de Sansão. Diga aleluia. Sansão, ele se lembrou do seu chamado. O seu chamado era destruir os filisteus. Ele falou: Senhor, na sua oração, Pai, me ajuda dessa vez para eu poder acabar com os filisteus, para eu vingar. Esse era o seu chamado. O chamado de Sansão não era morrer como palhaço nas mãos do inimigo. O chamado de Sansão era derrubar os filisteus, acabar com os filisteus. Qual é o seu chamado, meu irmão e minha irmã, que o diabo está tentando roubar? Você precisa acordar para ele e dizer: eu preciso acordar para o chamado, e eu não vou ficar de palhaço para o Satanás, não. O quarto e último acerto de Sansão. Sansão, ele acertou quando ele venceu a maior de todas as suas batalhas, com a sua morte. Diga comigo: vencer a maior das batalhas com a própria morte. Foi o que Sansão fez. 16, versículo 29 e 30, diz assim: abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita em uma e com a sua mão esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. E ele inclinou-se com a força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nele havia, e foram mais os mortos que ele matou na sua morte do que o que ele matara em toda a sua vida. Sansão, ele venceu a maior de todas as suas batalhas com a sua morte. E quando ele chegou diante daquelas colunas, o seu cabelo já havia começado a crescer, ele já havia retornado para o propósito, e agora ele entendeu que se ele queria experimentar o cumprimento com excelência do propósito de Deus, ele iria precisar de ele morrer. Então ele disse: morra eu. Ele não disse: morra meu pai, ele não disse: morra minha mãe, ele não disse: morra as minhas ovelhas, ele não disse: morra a minha esposa, ele não disse: morra meu esposo, ele disse: morra eu. Gente, se nós queremos acertar na nossa liderança e no ministério, sabe o que é que vai ter que acontecer todos os dias da nossa vida? Diga comigo: todos os dias. Todos os dias eu vou ter que matar eu mesmo. Porque, gente, por que as pessoas elas estão separando e não aguentando ficar? Às vezes não suporta o casamento e diz que não dá, e é gênio incompatível, e é isso. É porque está faltando alguém dentro daquela casa morrer, dizer: morra eu. Casamentos estão acabando porque ninguém quer morrer, gente, para si próprio. Sabe por que a gente está perdendo ovelha na igreja? Por que às vezes a gente perde gente que é difícil? Eu sei que tem gente difícil, mas às vezes Deus quer que aquela gente difícil, ela trate o meu caráter. Então, eu tenho que suportar e dizer: morra eu, Senhor. Fala: ai.
Tem gente que não consegue ter resultado no ministério e crescer porque está vivo demais, não morre. Quer demais fazer na força do braço, na sua vontade. Não, aqui tem, não morre. Para cumprir o chamado e o propósito, Sansão disse: morra eu. Irmãos, um dos maiores inimigos de um servo de Deus, na minha opinião, um dos maiores inimigos, eu acho que eu não seria negligente de falar que o maior é a maldição do orgulho. Porque o orgulho impede o cara de fazer tudo aquilo que Deus quer que ele faça. E sabe o que vai quebrar o orgulho, gente? O que vai quebrar o orgulho é eu falar igual a Sansão: morra eu. Para cumprir o propósito de Deus para a minha vida, morra eu. Nossa, pastor, mas morrer é difícil demais. Eu sei que é. Mas quantos querem resultados aqui na vida? Quer resultado? Diga amém. Vou mandar para você um texto de Jesus, João capítulo 12, versículo 24. Na verdade, eu vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Ele dá muito fruto. Ele dá muito fruto. Você pode dar um aplauso a Jesus? Ou abra a tua boca para dizer: glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Gente, eu sou líder igual a vocês. E eu vou dizer para vocês aqui, não é fácil, eu sei que não é. Todo dia eu tenho que matar a minha carne, todo dia. Tem coisa que se deixar eu fico vivo demais, eu preciso lembrar: se eu quero viver vitória, morra eu. Não tem outro caminho, ou eu vou cometer erros, ou eu vou cometer acerto. Erros é eu vivo para mim. Acertos é eu morrendo para mim. Então todas as vezes que você estiver numa batalha, numa luta, talvez hoje mesmo você está enfrentando uma adversidade na sua casa, na sua família, no ministério, e a pergunta a fazer é: eu estou morrendo nessa situação? Porque se eu estiver vivo de mim mesmo, eu vou cometer erro. Agora, se eu morrer, o grão de trigo, quando cai na terra, se ele morre, dá muito fruto. Por favor, fique de pé.